Amém? Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Juízes. Nós estamos lá no livro de Juízes. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 7. Esse é o terceiro domingo que nós estamos estudando esse personagem chamado Gideão, a história deste homem que Deus levantou para libertar Israel em um período de tempo que eles estavam dominados por uma nação opressora chamada Midian, ou os Medianitas. E é fantástica essa história de Gideão, como tantas outras da Bíblia, cheia de instrução, né, para as nossas vidas. E hoje nós vamos dar a terceira mensagem sobre esse livro de Juízes. Juízes 7, vamos ler do verso 8 ao 23. Juízes 7, versículo 8 ao 23. Estou dando sequência a partir do 8, porque a semana passada nós lemos até o 7. Mas eu vou dar uma recapitulada depois com os irmãos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purá, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, e eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Olha, gente, como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um deles, um homem, estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas, jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os seus jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os medianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Até o 23 também. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Amém? Texto longo, não é? Curva a sua cabeça só um pouquinho. Pai, eu te dou graças mais uma vez pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco,
e que toda resistência espiritual caia por terra, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Texto um pouco longo para ser lido, mas senão a gente não conseguiria entender essa parte da história que nós iniciamos já 2 semanas atrás. Amém? Como eu já disse, Israel estava sendo dominado pelos midianitas, eles vinham roubar toda a sua produção de alimento, de gado, e este povo estava escravizado, com medo, este povo estava acuado. Este povo que eu me refiro é o Israel de Deus, o povo de Deus. E os midianitas, então, escravizavam eles de todas as formas, fisicamente, financeiramente, no emocional, ao ponto deles estarem escondidos já em cavernas. E o que aconteceu, então, que nós vimos na primeira ministração? Deus levanta este homem chamado Gideão. E eu ministrei aqui na igreja que da mesma forma que Deus chama Gideão, Deus também tem um chamado individual para as nossas vidas. Nós também fomos chamados para levar libertação. Amém? Nós fomos chamados para levar libertação. Na semana passada nós vimos um outro aspecto que eu achei muito importante. Depois que Deus chama o seu povo, e eu coloquei como soldados, Deus então começa um processo de preparação. Por quê? Porque um soldado despreparado na guerra, ele mais atrapalha do que ajuda, não é? Pensa num soldado trapalhão em meio à guerra. Tem que abaixar, ele fica de pé. Tem que ir para frente, ele corre para trás, né? A hora de atirar, ele não atira. Quando não é para atirar, atira e começa um conflito. Nós, como soldados de Cristo, temos um período de preparação muito importante, muito importante. Isso nós vimos na semana passada, como Deus faz esse processo, nos levando a um relacionamento de confiança, nos levando a entender a necessidade de sermos soldados, servos, obreiros aprovados pelo Senhor. Infelizmente, eu cheguei a comentar que um dos desafios do nosso tempo são exatamente a falta de preparo de líderes evangélicos. Pessoas que eram para ser exemplo, pessoas que eram para conduzir o rebanho com destreza, com amor, têm feito muito estrago na seara do Senhor, porque estão despreparados para o trabalho do Senhor. Despreparados. Portanto, nós vimos a semana passada a necessidade de nos preparar. E hoje eu quero finalizar falando para vocês sobre como nós vencemos então as batalhas. O tema é esse, vencendo as batalhas. Amém? Você quer vencer as suas batalhas? Eu vou te dar 5 passos ou 5 estratégias que a gente extraiu de lição nesse texto, que você deve aplicar na sua vida pessoal, no seu convívio familiar, nos seus negócios e também no seu trabalho ministerial, no trabalho com a igreja do Senhor. Estratégias são importantes. E este é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Entenda que Deus trabalha conosco. Esse é um ponto importante, porque quando você tem um entendimento disso, se abre a sua mente e o seu coração para todo o resto daquilo que Deus precisa fazer em nós. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sim ou não? Sim, ninguém tem dúvida disso. Essa batalha foi um milagre de Deus, uma intervenção de Deus, porque eles lutaram contra um exército que tinha cerca de 140 mil homens. Gente, está falando aqui que eles pareciam uma nuvem de gafanhoto. Pelo menos em filme você já deve ter visto uma nuvem de gafanhoto. Não viu? Quem sabe do que eu estou falando? Uma nuvem de gafanhoto. Porque eles vêm em bandos, gafanhotos, e parece uma nuvem mesmo escura, quando vem assim, né, para atacar uma plantação, alguma coisa. E é possível contar quantos gafanhotos tem numa nuvem dessa? É impossível. E isso era o inimigo que estava sendo guerreado ali. Diz que não dava para contar os seus camelos. Não dava para contar. Acredito que cada camelo levava 2 homens, talvez, não é? Então você imagina a quantidade de pessoas que ali estavam. Então, partimos do pressuposto que houve, sem dúvida alguma, uma intervenção de Deus, um milagre de Deus. Amém? Mas,
Mas, isso é importante nós entendermos. Apesar de Deus ser poderoso para fazer e poderia fazer sozinho, Ele faz uso de homens. Ele faz questão de trabalhar conosco, de lutar conosco. Ou seja, Deus vai usar a sua vida e a minha para vencer as suas próprias batalhas. Por que isso é importante? Porque quando nós achamos que é só uma ação de Deus, de forma individual, muitas vezes a gente relaxa nos nossos procedimentos. E pensamos assim, não, Deus fará. Essa questão de Deus fará tem os dois lados da moeda muito importante. Você tem que aprender a confiar que é Deus quem opera, esse é um lado. Mas o outro extremo, tão perigoso quanto, é quando você diz assim, Deus fará e eu nada preciso fazer. Nada preciso fazer, porque Deus fará. Aí, então, se torna um extremo perigoso. Porque Deus vai usar a sua vida para fazer a sua obra. Deus vai usar aquilo que o Senhor já colocou em nós para fazer grandes coisas através de nós. E é isso que ele disse para Gideão, na primeira ministração que nós tivemos. Ele falou assim, olha, vai nessa tua força, Gideão, que eu serei contigo. Vai nessa tua força que eu serei contigo. Mas Gideão, você tem que ir na tua força. Alô, Gideões. Vocês têm que ir na vossa força. Há uma parte que é sua, que é minha, que é nossa. E dificilmente Deus vai agir na vida da igreja ou na sua vida pessoal se você não estiver disposto a ir na sua força. A ir na sua força. Quando Deus chama este homem chamado Gideão, nós já estudamos isso. Ele estava malhando o trigo no lagar, ele estava malhando o trigo num buraco que era feito para prensar, amassar uvas. Um lugar impróprio para aquilo. Ele estava escondido, para que os midianitas não roubassem aquele resto de alimento que ele tinha. Mas, diga-se de passagem, ele estava fazendo alguma coisa. Ele resolveu sair da caverna, porque o texto dizia que os israelitas estavam escondidos nas cavernas. Ele resolveu sair, arregaçar as mangas e falar assim, eu vou fazer a minha parte. Pode ser que eu esteja com medo, pode ser que eu sou um covardão, mas ainda assim, eu vou fazer o que cabe a mim fazer. É ruim que eu vou dar de graça o meu trigo. Amados, presta atenção, não só neste homem que foi usado, Gideão, mas em quase todos os personagens bíblicos grandemente usados no Antigo e no Novo Testamento. Deus não chama gente que está parada, Deus não chama gente na inércia, Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Tem um cantinho infantil, que era muito cantado nas antigas, que dizia isso, não é? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Quem já ouviu esse cântico infantil? Não vou cantar para não te assustar. Quando Deus chama Moisés, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro. Quando Deus chamou Eliseu, ele estava arando a terra com a junta de bois. Quando Deus chamou Pedro, ele estava pescando. Não é porque ele queria descansar, era a profissão dele, ele era pescador. Deus chama gente que está disposto a lutar nessa terra. Posso ouvir um amém? Aleluia. Manda embora essa preguiça em nome de Jesus. Sai, sofá. O sofá é um atrativo. Uma vez o irmão falou assim para mim, você tem problema com o sofá? Eu falei, não, o sofá de casa está todo em ordem. Ele falou assim, nossa, mas a hora que eu deito no sofá, eu não consigo mais sair. Eu falei, irmão, está amarrado. Está amarrado, era obreiro ainda. Eu falei, não, irmão, repreende isso em nome de Jesus. Tem uma parte que é nossa de ser feita. Tem uma parte que cabe a mim e a você. Deus vai usar-nos, trabalhar conosco. É assim que Deus faz. E esse ponto é importante para você entender esse processo de vitória nas batalhas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
A gente fala do ministério de tempo integral, nada contra o ministério de tempo integral, pelo contrário, eu acho que uma igreja, conforme ela cresce muito, precisa ter pessoas ali para cuidar do rebanho, e às vezes não dá para conciliar trabalho, vamos usar esse termo, trabalho secular com trabalho ministerial, às vezes chega num ponto que não dá mais, né, e eu não tenho nada contra. Mas só para lembrar, Jesus trabalhou até os 30 anos, e a gente passa despercebido dessas coisas, não é? E se alguém tinha um chamado, esse alguém era Jesus. Se alguém tinha um ministério, esse alguém era Jesus. Mas trabalhou. Tanto é que foi conhecido, né, e foi chamado como o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro. Trabalho é bênção, amém? Segunda coisa que é necessário entendermos como estratégia para vencermos as nossas batalhas, é que Deus está trabalhando nos bastidores das nossas batalhas. Deus está trabalhando nos bastidores das nossas lutas. Mas quando nós estamos em meio às lutas, os embates da vida, a gente muitas das vezes não se apercebe disso. Passa despercebido. E às vezes usamos a nossa abençoada boquinha para falar o que não deve. Como, por exemplo, Deus não cuida de mim. Ah, Deus não está me vendo. Ah, Deus isso e Deus aquilo. Mas Deus trabalha nos bastidores. O que é bastidor? Bastidor é um termo usado para quem está atrás das cortinas. À frente das cortinas são os artistas, aqueles que se apresentam, não é? Mas sempre tem gente atrás das cortinas, que sem eles não era possível, esses que estão na frente, fazerem o seu trabalho. A gente usa as terminologias, né? É aqueles que carregam o piano. Quem toca é muito importante, mas tem que ter alguém que carrega o piano, né? Senão o piano não chega lá no local do evento. Quando Deus fala com Gideão, apesar de ter mostrado já tantas vezes para Gideão, ele fala assim, olha, se ainda está com o coração receoso, pega o teu servo Purá e desce até o acampamento dos medianitas. Vocês lembram que o acampamento estava no vale? Então eles estavam todos nas montanhas. Esses 300 homens estavam nas montanhas. Então eles descem, é lógico, escondido, viu gente? Não desceu lá, chegou lá, ô, sou Gideão, conta uma história aí para mim. Não, eles desceram na surdina, como espião, na moita. E aí então o Senhor permitiu que ele ouvisse o que um deles teve um sonho. E o sonho dizia que um pão de cevada vinha rolando sobre o acampamento e tinha destruído as bases do acampamento. E Deus, além de dar o sonho, deu a interpretação. O outro midianita deu a interpretação. Isso só pode ser Gideão. Gideão. O Senhor entregou os midianitas na mão dele. Deixa eu te dizer, amados, isso é muito importante para a gente desenvolver fé. A nossa fé não está alicerçada naquilo que se vê. Porque se você depende daquilo que você vê, você ainda não desenvolveu fé. A fé é exatamente o oposto. A fé é baseada numa certeza daquilo que não se vê. Daquilo que não se vê. Deus, Ele está agindo na nossa vida, sempre, na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que é do Senhor, aqueles que têm uma aliança com Deus, nos bastidores, e a gente não vê, Deus já estava fazendo a obra lá no meio dos midianitas, e o povo não sabia, Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, se passaram um período de 400 anos. Teologicamente falando, é um termo que se usa, que eles dizem que este período de 400 anos foi considerado o período do silêncio. Por quê? Porque não se levantou nenhum profeta, não houve nenhuma profecia, não houve nada de especial em Israel durante 400 anos, é bastante tempo, né? 4 gerações ou mais, né? Dependendo da duração de uma geração. E aí os teólogos interpretam que de forma bonita, que eu gosto, que diz assim, que quando Deus está em silêncio, é porque Deus está trabalhando. E fizeram uma canção usando este slogan e ficou muito boa. Quando Deus está em silêncio, entre aspas, é porque Deus está trabalhando.
Talvez o silêncio na sua vida, meu querido, essa aparente inércia de acontecimentos, de portas que não se abrem, de soluções que ainda não chegou, Deus já está trabalhando nessa situação. Posso ouvir um amém? Deus trabalha atrás dos bastidores, tocando o coração, fazendo obras espirituais que a gente nem entende. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, para esse se converter, impossível, tem que acontecer um milagre. Ei, calma, Deus pode já estar trabalhando nesse coração, não é assim? Vai trabalhando, você começa a perceber que as respostas mudaram, que o jeito mudou. É Deus trabalhando, meu querido, Deus está trabalhando. Alimente o seu coração com fé, meu irmão. É isso que Deus provocou em Gideão. Vai lá, Gideão, perceba que eu já estou neste negócio. Gideão, se aperceba que essa batalha não é só sua, essa batalha também é minha. Aqueles que têm aliança com Deus, a nossa vida pertence ao Senhor. O seu problema também é um problema para Deus. Amém, igreja? Você é do Senhor, ué. Você é do Senhor. Na época da escravidão, na época bíblica, o servo, que era o escravo, ele não tinha que se preocupar com o alimento. Quem tinha que se preocupar com o alimento era o senhor dele. Ele tinha que trabalhar. Mas o alimento, o pouso e todas as outras coisas, quem cuidava era o Senhor. Se é servo de Deus, o Senhor vai cuidar das coisas. Em nome de Jesus. Terceira estratégia importante para você vencer as suas batalhas: valorize a sua equipe. E olha que vivemos em tempos difíceis, eu confesso, de tato para lidar com as pessoas, não é? Até dentro da igreja, muitas vezes, há algumas barreiras para ser quebrada no tato com as pessoas, né? Às vezes você fala uma coisa e entende errado, às vezes a cabeça da pessoa é diferente da sua. Não é questão de maldade, é questão que nós somos diferentes uns dos outros. Você foi feito de uma maneira, você tem a sua maneira de pensar, você tem os seus jeitos, os seus costumes, as suas manias. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Deus, nessa obra que Ele fez através de Gideão, vocês lembram da história? Ele tinha, quantas pessoas? 32 mil pessoas. Deus de uma vez só tirou 22, depois tirou mais 9.700, sobraram só 300. Essa era a equipe de Gideão, 300 homens para vencer 140 mil pessoas. Parece história, uma fábula, nem parece uma realidade, não é verdade? Parece uma fábula, mas essa é a história. Mas é melhor você ter 300 que está realmente com você, debaixo da sua liderança, com coração e alma, do que você ter 32 mil que não estão com você. Quer seja na tua empresa, quer seja nos seus negócios, quer seja no seu ministério, nem sempre quantidade é sinônimo de resultado. Às vezes Deus pode usar menos pessoas e ter ainda resultados maiores. Mas nós temos que valorizar as pessoas que estão conosco. Amém? Nós temos que saber valorizar as pessoas que estão conosco. Enquanto eu estou aqui, eu tenho uma equipe que está trabalhando, gente que está viajando, gente que está fazendo a parte deles. Bispo, mas eles não recebem para isso? É lógico que eles recebem para isso, mas ainda assim eles têm um valor que vai além da paga. É um valor humano, é gente que está junto com a gente. É gente que está lutando pela nossa causa. E eu sei, amados, que tem hora que é difícil, mas é necessário trabalharmos em equipe. Olha algumas frases que eu escrevi que eu achei interessante. Sozinho se anda mais rápido, mas com uma equipe se vai mais longe. Sozinho é verdade, você não precisa de ajudar o vovô, ajudar a vovó, ajudar a criança, você pode até ir mais rápido, mas com a equipe você vai mais longe.
você vai mais longe. Uma máxima aqui para aqueles que gostam de esporte coletivo. Um talento, um Neymar da vida, pode te trazer uma vitória. Pode. Num jogo truncado, o cara é talentoso, ele resolve o jogo, faz o gol e te trouxe uma vitória. Mas para ganhar um campeonato, você precisa de uma equipe. Para ganhar campeonato, você precisa de equipe, meu irmão. Você pode ter qualquer Neymar do mundo, você vai precisar de uma equipe. É assim que funciona. Nós precisamos valorizar as pessoas que o Senhor tem colocado conosco. Jesus formou uma equipe. Não é verdade? Ele poderia fazer sozinho? Poderia. Mas ele entendeu e também nos ensinou que é necessário trabalharmos em equipe. É necessário aprendermos a confiar no outro, a entendermos este milagre de Deus, que é a divisão de dons. Nem todo mundo tem todos os dons. Deus repartiu os dons conforme lhe apraz, e cada um tem um dom específico. Cada um tem um dom específico, e já já vou entrar mais nesse assunto, quando eu falar de organização. Portanto, valorize as pessoas que o Senhor colocou ao seu lado. Porque senão, eles vão procurar quem os valorize. Há muito tempo atrás, eu conversei com um amigo, ele tinha um caminhão, e ele dirigia um caminhão, e ele tinha muito potencial de crescimento. E eu falei com ele, você tem que aprender a confiar em pessoas. Ele não tinha capacidade de confiar em pessoas. Não, o meu caminhão ninguém dirige, eu não confio, e não sei o quê. Eu falei assim, se você pensa em ficar a vida toda trabalhando com o seu caminhão, legal, cada um é que vê aonde quer chegar. Eu falei, mas se você quer ir mais longe, você vai ter que aprender a confiar em pessoas. E então, a partir daquela conversa, a mente dele abriu. Hoje ele tem vários caminhões, ele tem uma mini transportadora muito bem estruturada, porque ele entendeu a necessidade de confiar em pessoas. Vai ter decepção? Vai. Vai ter aqueles que vão embora, vai ter aqueles que têm medo, vai ter aqueles que o Senhor vai tirar. Faz parte de tudo, amado, isso tudo faz parte. Não perca a visão da necessidade de trabalhar em equipe, porque você teve decepções. Porque se fosse assim, você já teria 20 ou 30 casamentos. Não é verdade? Mas quem nunca se decepcionou com a esposa? E qual a esposa que nunca se decepcionou com o marido? Ah, não dá esse negócio de dois, é melhor ser um mesmo. Ué, não tem jeito. Falando nisso, nós tivemos ontem o nosso primeiro encontro de casais Oicos, e foi uma bênção, amém? Quem estava lá? Tem uns casais que estão aqui, que estavam lá, foi o nosso primeiro, e foi muito gostoso, um momento de comunhão, de bênção, conhecemos um pouco da história de cada um. Valorize a equipe que o Senhor tem colocado em suas mãos, amém? Isso é estratégia de vitória, meu irmão, pode aplicar na sua empresa que vai funcionar. Quarta estratégia muito importante, organização. Cada peça no seu lugar. Agora eu vou tocar nos pontos aqui que é necessário. Cada peça no seu lugar. Organização. Gideão chega para os 300 e não é de qualquer jeito. Aqui está um segredo, gente, que nós precisamos pegar isso. Vou reforçar isso. Deus vai nos usar para trazer vitórias, mas não quer dizer que seja de qualquer jeito. Não quer dizer que seja assim, o que sobrou, o que deu para fazer. Não, meu querido, tem que ter excelência, temos que ter organização, porque Deus vai se mover no meio desses princípios. Ele chega para os 300, então divide em 3 companhias de 100. Por quê? Porque havia toda uma estratégia ali montada, eu acredito que pelo Espírito de Deus que colocou no coração de Gideão. Ou ele era um cara muito visionário mesmo, porque ele teve uma ideia ali fantástica. Vocês entenderam aquela situação? Deixa eu tentar jogar luz aí, 140 mil inimigos no vale. Eles estão nas montanhas, 300 só. 300, né? O que ele fez? Espalhou em 3 companhias de 100. Cada um tinha um cântaro. O que é um cântaro? Uma cambuca. Uma coisa assim,
aonde ele tinha uma tocha acesa, que estava encoberta por este cântaro. Então, a tocha estava ali dentro, mas não trazia luz, por quê? Porque estava encoberta. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estava encoberta. Então, eles estavam todos espalhados ao redor do acampamento dos medianitas, cada um com este cântaro, com uma tocha dentro e com uma trombeta na mão. Quando Gideão deu a ordem, falou assim, ó, faça o que eu faço, obedeçam agora é a hora. Aí, então, eles quebram o cântaro e tocam a trombeta. Então, num momento assim, quase que instantâneo, as luzes aparecem por toda a montanha, e o som das trombetas deveria ter ecoado de tal forma que parecia que tinha milhares de soldados. Então, quando isso acontece de forma estratégica, o povo que já estava tremendo lá embaixo, porque já tinham tido até sonho, já estava tremendo nas pernas, parte foge, e parte se mata entre eles, achando que era o inimigo que estava ali. Eles começaram a brigar entre eles mesmo. Olha que loucura! Mas teve que ter uma organização. Uma organização. Aleluia! Uma organização. O que a igreja faz? A igreja tenta fazer essa organização do corpo de Cristo. Nós somos a videira do Senhor, não é? Por Jesus Cristo, mas a videira também precisa estar numa parreira, em uma estrutura tal para que ela se desenvolva e cresça. A igreja segue mais ou menos este modelo, uma organização para que você desenvolva e cresça. Mas nós precisamos de organização na nossa vida pessoal. Isso não pode faltar. A tua vida não pode ser uma bagunça, se você quer vencer as suas batalhas. Eu não sei quantos de vocês ouviram uma música que gravaram em cima desses 3 pontos aqui, ó. Já eu explico para você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quem ouviu essa música? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quem trouxe essa visão, pelo menos que chegou a mim, é o pastor Paulo Vieira, um pastor muito conhecido, tem uma boa palavra, pastor Paulo Vieira. E ele disse que estava em uma missão fora do país, e que uma pessoa chegou para ele e deu essa palavra para ele, falou assim, olha, nada quebrado, nada fora do lugar, e nada faltando na sua vida. E ele então resolveu pesquisar a origem dessa bênção, é como uma bênção isso, e ele descobriu que a palavra shalom, que nós entendemos como paz, e é mesmo paz, traz essa amplitude no seu significado. Shalom significa uma paz perfeita, e pode ser abrangida como nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Como eu peguei essas informações na internet, eu fui hoje ali no bispo logo cedo para tirar as conclusões hermenêuticas. Né? Porque às vezes você passa um conceito que você viu na internet e não é bem assim. E o bispo Naldo pesquisou ali comigo e realmente shalom, que é uma bênção dos hebreus, começou com eles, do povo de Israel, que eles dizem shalom quando te cumprimenta, está intrínseca nessa bênção, nesse cumprimento, esse desejo, que na sua vida não tenha nada fora do lugar, não tenha nada faltando, não tenha nada quebrado. Aleluia! E este pastor que trouxe esse conceito, falou que ele começou a aplicar isso na sua vida diária, na sua casa. Ele falou que pega a sua esposa e pega uma caneta e um papel e começa a anotar o que está estragado na casa, o que está quebrado, o que está fora do lugar. E quando eu falei isso lá em casa, a Manu falou assim, então você pode pegar um papel grande, porque tem muita coisa aqui que está precisando de reforma. E é verdade, as casas, as coisas vão envelhecendo e começa a aparecer, né, vários detalhes. É que nem a igreja aqui, nós começamos a mexer, apareceu vários detalhes, tem infiltração, tem problema ali na calha. Mas o que eu quero dizer com isso, amados? Isso é muito sério. Porque se a nossa vida está desorganizada nas pequenas coisas, isso vai refletir nas coisas essenciais.
Se a tua casa é uma bagunça, ninguém consegue nem entrar lá dentro, está errado. Organização, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso é princípios divinos, de ordem de Deus, de bênção de Deus. Eu nunca me esqueço, uma vez lá em São Joaquim da Barra, nós fomos orar para uma família que não era da igreja, estava com muitos problemas de questão demoníaca mesmo, sabe? Ficavam possessos de demônios, e nós fomos lá para orar. E oramos pela pessoa, ungimos ela, abençoamos a casa, aquela coisa toda, e depois nós fizemos uma roda assim, estava eu e uns obreiros da igreja, para a gente fazer tipo uma oração final. Aí quando nós estávamos ali para fazer a oração final, eu ouvi um barulho de água caindo. Água caindo, e eu estava com o olho fechado orando, mas não aguentei e abri o olho. Tinha um cachorrão grande, fazendo xixi no pessoal. Fazendo xixi assim, nós estávamos numa roda, levantou a perna lá e mandou ver. A casa inteira era uma desordem, um cheiro de urina para todo lado. Que coisa estranha, ao mesmo tempo faz sentido. Por quê? Porque aquela família precisava de libertação, de possessão demoníaca. Havia demônios ali naquela casa e naquelas pessoas que estavam trazendo esse tipo de opressão e desordem. Agora, o que não pode é nós, como povo de Deus, ter essa desordem nas nossas próprias vidas. Nós temos que corrigir, amados. É questão de correção, é questão da gente, ter uma visão correta. E como eu já disse em outras mensagens, não é que você saiu correndo e não deu tempo de lavar a louça. Acabou, estou em pecado. Não, isso é coisa normal do cotidiano. Tem dia que saiu na pressa, não deu tempo. Como eu já disse, as mulheres vão se trocar no quarto, principalmente as mais novas, para não falar diretamente de quem que é. Aí ela tira várias roupas, até que uma dá certo, veste mais ou menos umas 20, O sapato tem que combinar com o cinto, com a calça, com o chapéu, com a bolsa e tal, e vai. Aí deu horário para o culto, não dá tempo, é logo de arrumar, Aí o quarto fica uma beleza, mas é provisório, a hora que chegar vai pôr em ordem. Organize a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Não vou entrar na questão financeira, que seria uma outra mensagem, mas muita gente está com problema financeiro, porque a sua vida financeira é desorganizada. Desorganizada. Se você não sabe lidar com aquele negocinho preto assim, pequenininho, chamado cartão de crédito, é melhor você quebrar esse trem. É melhor você quebrar, porque isso vai te dar muita dor de cabeça. Desorganização. Não é só passar lá e ouvir aquele barulhinho legal, vai pip, passou. A conta vem depois. A fatura vem, meu irmão. Entendeu? É emocionante quando ele faz pi, passou. Quando não faz também, hein? É uma luta, eu acho que peguei o cartão errado, não sei o quê, dá mil desculpas, Organize a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Para termos vitória nas batalhas, temos que ter organização em nossas vidas, em nome de Jesus. Quinta e última, e eu acho isso muito interessante também, não que eu esteja defendendo causa própria, mas aí o povo recebeu uma ordem de Gideão que dizia: quando nós fizermos isso, quebrar os cântaros, tocar as trombetas, vocês vão dar um grito, espada pelo Senhor e por Gideão. Espada pelo Senhor e por Gideão. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, poxa, não poderia ser só pelo Senhor? Por que tem que colocar o Gideão ali como um destaque, alguma coisa diferenciada? Porque, amados, o princípio de honra é fundamental para vencermos também as nossas batalhas. Eu tenho uma mensagem que fala só sobre honra, foi uma mensagem que Deus me usou muito, porque Deus primeiro falou comigo e eu precisei acertar algumas coisas na minha vida, para depois ministrar. Então, quando isso acontece, é de Deus mesmo, Porque começa com a gente. Nós temos que saber honrar as pessoas que o Senhor tem colocado como autoridade em nossas vidas.
Eu só posso falar de autoridade para vocês se eu também me submeto à autoridade que está sobre a minha vida. Então não é só pelo Senhor, tem uma causa, é pelo Senhor, mas também é por Gideão, que está na frente dessa batalha. Sabe, antes eu dizia, e de forma equivocada, eu não prego igreja, eu prego Jesus. Toda frase tem os dois lados que você tem que analisar de forma bem ponderada. É lógico que nós não pregamos que igreja salva. A igreja não salva. Não tem placa de igreja que é mais poderosa do que outra placa de igreja, não é? Quem salva é Jesus, a sua obra na cruz. Mas, depois que a gente ganha uma pessoa para Jesus, nós temos que trazer essa pessoa para a igreja. Eu não prego igreja, mas a igreja faz parte de um processo de Deus para preparar os santos. A igreja faz parte desse processo. Então, muito embora eu não pregue a igreja, mas a igreja que você está é um instrumento que Deus preparou na sua vida. E nós temos que saber honrar a liderança que está sobre as nossas vidas. Temos que saber honrá-las, porque isso honra a Deus também. Isso honra a Deus. Não adianta, amados, você estar debaixo de uma liderança em que você discorda 100%. É lógico que alguma coisa você vai discordar. Se você concordasse com tudo que a gente propõe aqui, com todas as nossas ações como líderes da igreja, você seria um clone meu. Eu teria até que ver se essa inteligência artificial já avançou tanto, não é? Você vai discordar, tem pontos que a gente não concorda, faz parte. Agora, você não pode estar debaixo de uma autoridade espiritual que você não acredita que essa pessoa é autoridade espiritual sobre a sua vida. Porque é pelo Senhor e é também por Gideão. Sim, pregamos Jesus, mas pregamos sim, Igreja Metodista Renovada, essa casa, este lugar, e isso envolve a liderança constituída nessa casa. Posso ouvir um amém? A liderança constituída nessa casa. Talvez nós poderíamos dar um grito pelo Senhor e pelo Bispo Hinaldo, que é o líder maior. Tem defeito? É lógico, é homem. Somos homens, não é? Imperfeitos, mas em posição de autoridade. Em posição de autoridade, isso é importante. Quero concluir com Romanos 13, versículo 7, que fala sobre essa questão de autoridade. Romanos 13, 7 diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Se honra, honra. Honrar aquelas pessoas que estão trabalhando pela sua vida, trabalhando pela sua casa. Sabe, amados, é muito bom receber gente de fora, quando vem pregador de fora. Eu gosto muito, porque, principalmente gente que a gente conhece, sabe que ministra com graça do Senhor, com unção, né? É bom receber. Né? Nós teremos um congresso nosso agora em abril, já vai se preparando, e o nosso convidado de fora serão 2 pregadores. Um é o bispo Edmagno, de Colatina, Espírito Santo, que é uma bênção. Eu gosto demais das suas ministrações, e o pastor Rafael Najib também estará conosco ministrando. Isso é bênção, receber gente de fora. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O pessoal que nos visita e nos abençoa de fora, é bem provável que não seja eles que vai estar lá no velório do parente seu quando falecer. Quando falecer alguém da sua casa, é esse pastorzinho que você está vendo todo domingo, que vai lá dar o apoio para você, vai dar o apoio para a sua família. Quando alguém da sua casa vai casar, não é o pastor que vem de fora que vai fazer o casamento, com raras exceções, mas é o seu líder que você serve, que você trabalha junto na igreja, ele é que vai lá abençoar e dar a bênção no seu casamento. Quando dá um perrengue lá na sua casa, você grita o seu pastor que vai lá, fala: calma, calma, isso é só uma gota d'água, vamos acalmar. Tem gente que faz de uma gota d'água um oceano, não é? Aí você chega para aconselhar assim, você consegue ver que a coisa é tão pequena, mas precisa de
de um líder, muitas vezes, para colocar as coisas ali em ordem, orar junto. Geralmente quem vai? Pastor da sua igreja. Pastor da sua igreja. Portanto, amados, é necessário sim, darmos honra a quem é digno de honra e valorizarmos a nossa liderança. Estamos com o Senhor, mas também estamos sim firmados com essa liderança, com essa casa, com esse mover que Deus está fazendo neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Tenha orgulho, meu querido, você está numa igreja abençoada. Tenha orgulho, meu querido, aqui tem homens e mulheres de Deus, com seriedade, gente que trabalha para fora e trabalha para dentro. Gente que não tem desejo de colocar peso, fardo financeiro sobre ninguém. Gente que ganha o seu dinheiro lá fora e mesmo assim serve todo final de semana. Ame essa igreja, coloque o seu coração aqui, porque é um novo tempo da igreja metodista renovada. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, vamos ficar de pé no nome de Jesus. E como é um novo tempo espiritual, nós começamos também pelo material, né? E já estamos mexendo com a casa física. E o Senhor fará grandes coisas em nome de Jesus. Vem cá, bem no teclado. Aleluia. Coisa simples que foi falada aqui, meu querido. Talvez você já ouviu isso em outros lugares. Você já viu um coach te dizer tudo isso. Ei, preste atenção. Resolva colocar em prática princípios simples que você aprendeu aqui. Resolva colocar em prática e você vai perceber que as suas batalhas serão vencidas com mais facilidade. Para de dar murro em ponta de faca. Para de ser rebelde, desobediente. Deixa Deus trabalhar na sua alma, no seu coração. Recebe as ministrações que são ministradas nessa casa e em outros lugares como verdadeiramente uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Temos 5 minutos. Vamos adorar com aquele último louvor que vocês ministraram. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouquinho. Preciso aprender um pouco além. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluia. Erga tua mão para o céu. Vou abençoar vocês com o shalom de Deus, que estende essa ideia de perfeição. Nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua ministração sobre as nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor, porque
o Senhor nos deu a capacidade de entoar louvores ao Teu nome, de engrandecer o Teu nome. Nós te damos graças porque tivemos condições para estar aqui hoje na Sua casa, te adorando, Senhor, e te servindo. Que a Tua bênção, Senhor, se estenda sobre cada casa, sobre cada família, e que a realidade dessa bênção apostólica, Shalom, seja realidade nos lares de cada irmão, na vida pessoal de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Cumprimenta o seu irmão com shalom.